paz do Senhor, Mariana, tudo Paz, bem? tudo bem. É uma honra poder recebê-la no nosso primeiro vídeo do nosso canal, minha esposa, mãe da minha filha. É uma honra poder ouvir mais uma vez o seu testemunho, que eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar muitas vidas. Do mesmo jeito que transformou a sua, vai transformar essas vidas também. Que você fique à vontade, que o Espírito Santo flua sobre você. E eu estou aqui só para te ouvir, tá bom? Que Deus te abençoe, meu amor. Conta um pouco do seu testemunho para nós, o que Deus tem feito na sua vida. Bom, primeiramente quero agradecer a você por essa oportunidade de estar me dando de contar meu testemunho. Sei que muitas pessoas conhecem, mas não conhecem 100% dele. E segundo, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? E por poder compartilhar esse momento com vocês, que eu sei que testemunho edifica e eu espero que possa edificar a sua vida também. Bom, eu já passei por muita coisa na minha vida, né? Já sofri muito, cresci com a ausência de um pai. Hoje, graças a Deus, sou muito bem resolvida com isso, mas por muito tempo eu senti muita falta de poder ter uma família, um pai, uma mãe, poder compartilhar momentos numa mesa, poder chegar em casa, contar do meu dia, como que foi a escola. E sempre tive minha mãe, mas não 100% ali comigo. Porque como todo ser humano, ela falhou em alguns aspectos. Ela tinha um vício alcoólico, onde me impactou muito, porque eu era muito novinha. Então, eu sofri muito com isso. Eu tenho a plena convicção de que hoje, tudo que eu passei me fez me tornar a mulher que eu sou hoje. Então eu passaria tudo de novo para me tornar quem eu sou hoje. E eu espero poder levar isso para minha filha, essa força e essa fé que eu tenho hoje. Eu tenho vagas lembranças onde eu ia para casa de pessoas, né? Eu não gostava de ficar em casa porque eu não me sentia bem, né? Onde eu chegava, via uma mãe ali numa cama jogada, urinada, muitas das vezes, a casa suja e muitas das vezes sem nada para comer na geladeira. Eu tenho várias lembranças e uma delas é indo para a escola. Eu acordava cedo, ia para a escola e ali, quando chegava o intervalo, ou muitas das vezes, né, na hora de ir embora, as minhas amigas ficavam comentando: o que você vai fazer hoje? Eu vou chegar em casa, minha mãe vai ter feito almoço, vou assistir televisão. E eu sabia que ao chegar em casa eu não teria isso. Mas mesmo assim eu tinha fé. Eu ia caminhando, eu lembro até hoje, eu ia caminhando para casa e eu ficava pensando: Deus, faça com que eu chegue em casa e minha mãe esteja bem, fazendo um almoço para mim, seja ouvindo uma música, feliz. Porque já aconteceu isso e eu sempre tinha fé que isso ia acontecer de novo. Quando eu colocava o pé no portão, eu já sentia que não era isso. Sentia que a casa estava abandonada ou muitas das vezes vazia de tudo. Então eu chegava, ela estava deitada, jogada e não tinha nada para eu comer, muitas vezes sem luz porque ela não pagava a luz, né? E ali eu sentava e chorava. Mas eu sempre falava assim pra Deus: Deus, eu sei que o Senhor tá comigo, o Senhor não vai me abandonar. E eu sei que pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso vai acabar. E acabou, graças a Deus. E eu sei que muitos jovens passam por isso e não tem uma rede de apoio. Eu não tinha essa rede de apoio, né? Minha família era de longe, muitas das vezes não sabia o que eu estava passando, todo esse sofrimento, né? E eu passava ali sempre calada. Às vezes as pessoas me perguntavam: tá tudo bem? E eu sorria e falava: tá tudo bem, aonde não tava tudo bem. E eu sempre fui muito forte por passar isso sozinha. Os vizinhos vinham me trazer comida, vinham perguntar se estava tudo bem. E eu não tinha com quem conversar ali, porque eu não tinha amigas muitas das vezes, porque eu não queria que elas fossem na minha casa ver tudo que eu passava. Mas eu fui forte, superei isso sozinha. Minha mãe muitas das vezes, né,
Teve uma época que ela ficou boa, ela ficava boa e voltava. Nessa época que ela ficava boa, ela tentava me dar do bom e do melhor, mas ela sempre caía. E quando ela ia cair, ela começava a beber ali uma cervejinha. Aí chegava em casa e falava, mãe, você tá bebendo de novo? Ah, eu sou filha de Deus também, só uma cervejinha. Mas eu sabia que dessa cervejinha ela ia pro fundo do poço. E muitas das vezes eu tive que buscar ela na rua, muito novinha, uns 5, 6 anos, buscar ela caída na rua, porque os vizinhos me chamavam, Mariana, sua mãe tá caída na rua, vem buscar ela. E eu, novinha, tinha que o quê? Carregar minha mãe pra casa. E de madrugada eu tentava dormir, não conseguia, porque ela ficava me gritando, às vezes eu tava dormindo, cochilando, e ela começava a me gritar porque ela queria ir no banheiro, mas eu não tinha força suficiente para carregar ela até o banheiro. E ela se urinava ali mesmo, muitas das vezes eu limpava a casa, ela ia lá e fazia tudo de novo, né? Então eu sofri muito com isso, muito. E ao longo do tempo foi muitas coisas que foram acontecendo. Eu sempre passei de casa em casa, né? E todas as casas aconteciam isso. Então, eu lembro também de uma lembrança que eu tenho, onde ela estava bebendo e nós morávamos numa casa que era uma escadaria. E ao descer essa escada, ela caiu de uma altura muito alta. Quando eu olhei lá embaixo, ela estava caída no chão e tinha uma poça de sangue em volta da cabeça dela. Eu não sei o que eu pensei naquele momento, mas foi um trauma para mim. Eu olhei e saí correndo e fui deitar, porque eu não sabia o que fazer. E aí a vizinha gritou, Mariana, Mariana. Aí eu corri, né? Fiquei desesperada ali, liguei pra ambulância. A ambulância me pegou, me colocou dentro do carro. E eles, quantos anos você tem? Aí na época eu acho que eu tinha uns 11 anos, 12 anos mais ou menos. E eu tive que descer ali, um monte de gente olhando tudo na rua. Eu tive que descer ali da ambulância, porque eu não podia ir com ela pro hospital, porque eu era menor de idade. E então são essas lembranças, né? Hoje eu não sinto tanta dor como eu sentia antes, porque o Espírito Santo me renovou, Deus me deu forças, e hoje é um testemunho que eu me alegro em partes de falar, né? Porque me fez passar por tudo para ser quem eu sou hoje, como eu já falei. Mariana, me conta um pouco também, que eu sei que Deus tem os seus anjos, né, preparados aqui na Terra, né? Você comentou uma vez também que a sua irmã foi esse anjo de Deus que cuidou de você, né? Poder compartilhar também, trazer à memória isso, né? Sim. Porque a Bíblia diz que o pai e a mãe podem desamparar o seu filho, mas Deus nunca vai desamparar. E às vezes Ele usa pessoas. Tenho certeza que Ele usou a sua irmã, seu cunhado, sua família para isso, né? Se puder compartilhar também. Eu até me emociono também, porque é uma das histórias que Deus, né? Um milagre que Deus fez na minha vida em colocar a minha irmã. Minha irmã sempre me ajudou muito, né? Mas ela estava afastada antes, quando estava passando isso. Não, ela sempre estava ali comigo levando comida, mas ela não sabia o 100% de tudo que estava acontecendo, e ela sempre também tentou me ajudar para morar com ela. Só que eu, né, por todos os defeitos que minha mãe tinha, eu queria ficar com ela. Era minha mãe, era meu xodó. Então ela sempre tentou me pegar para ela, mas eu nunca quis, né? E então ela tava sempre tentando ali me apoiar. Mas chegou uma fase que eu falei, chega, onde eu tava em casa. Vou contar também porque, né, é bom contar. Eu tava em casa, eu cheguei em casa de uma festa, inclusive da casa dela, e eu avisei minha mãe que eu ia ir. Quando eu voltei, minha mãe estava bêbada. E aí eu cheguei em casa e a casa tava uma zona. E aí ela falou, Mariana, vai lavar a louça. Eu falei, mãe, eu já lavei a louça, né? E aí ela pegou um prato da louça suja e atacou, né, na parede. Graças a Deus não pegou no meu rosto, mas não pegou no meu rosto, mas quase pegou, né? E aí eu liguei desesperada pra minha irmã, fiquei desesperada, falei, Tata, me ajuda. Eu chamo ela de Tata.
Falei, Tata, me ajuda, pelo amor de Deus. E ela me chamou para ir para casa dela. Eu fui para casa dela e desde então eu nunca saí. Então ela foi um anjo na minha vida, ela é meu cunhado, me deram moradia, me deram estudos, né? Eu sempre trabalhei desde muito novinha, mas ela me ajudou muito com o apoio, né? E um lar, que era tudo que eu precisava. Tudo que eu não tinha vivido antes, eu vivi com eles, que era sentar numa mesa posta, ter uma irmã ali maravilhosa para poder colocar comida no prato, passar as minhas roupas, ter o carinho que eu nunca tive, né? E eles foram uma bênção na minha vida, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Sempre agradeço muito ao meu cunhado, porque é difícil, né? A família, assim, apoiar tanto como eles me apoiaram. E eu só tenho a agradecer a Deus e a eles também. E me conta um pouquinho do seu processo para sua conversão, assim, quando Deus te encontrou verdadeiramente, sabe? Deus te pegou, te laçou e falou, agora você é minha, não tem pra onde você fugir. Eu morava com a minha mãe, né? Ainda tinha lá para os meus 16 anos. E onde eu conheci umas meninas na escola e elas falaram, Mariana, quer ir pra igreja comigo? Eu sempre fui pra igreja, né, com a minha mãe, mas não verdadeiramente. Sempre visitava uns cultos ali ou outro. E elas me levaram, logo de cara eu já me apaixonei. Porque eu queria me batizar, queria compartilhar queria fazer as coisas com jovens, tudo. Então eu me apaixonei, a pastora ela me abraçou muito, né? Porque ela sabia da dificuldade que eu passava, acho que todo mundo ali do bairro sabia, né? E eu me batizei aos 16 anos, também foi um processo muito difícil, porque minha mãe não queria. Ela ia lá na igreja fazer barraco, não gostava da pastora, e ela falava que eu era muito novinha para me batizar, que eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu queria. Eu queria um encontro verdadeiramente com Deus. E foi ali onde eu tive esse encontro. E desde então eu reconheci o verdadeiro evangelho, tive esse encontro com Deus, que foi tudo maravilhoso. Mas eu falhei na caminhada, falhei, não foi fácil, né? Falhei, mas depois de um tempo eu voltei também. E foi isso. Uma menina sem uma figura paterna, sem uma presença de um pai, sem uma referência de uma mãe, muitas das vezes passando fome, indo dormir sem luz, sem água, indo buscar a mãe na rua, bêbada. Eu me tornei uma mulher resiliente e sou uma mulher curada. Hoje eu sou esposa, sou mãe e para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Então se permita ser curado, assim como eu me permiti, você também pode se permitir ser curado, ser sarado. E todas as feridas que estão no seu coração, Deus vai curar.